Bom dia, queridos alunos do 7º ano, aqui é o professor Silvio, estamos em mais uma videoaula de língua portuguesa para vocês. O assunto de hoje é predicativo do sujeito, é um tema extra para vocês, além de predicativos verbais, predicativos nominais e assim sucessivamente. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o que vem a ser predicativo do sujeito e em seguida outros tipos de predicativo para melhor compreensão de vocês. Então vamos analisar aqui o que vem a ser agora integralmente o significado de cada um. Vamos lá. O predicativo do sujeito, além de vir com verbos de ligação, pode também ocorrer com verbos intransitivos ou transitivos. Nesse caso, o predicativo é verbo nominal. Então vamos lá, vamos interagir um pouquinho aqui com a questão de predicativo e a questão da transitividade e da intransitividade. Bom, gente, quando a gente fala de verbos intransitivos, são aqueles verbos que não necessitam, propriamente dito, de complemento, ou seja, o verbo por si só já se esclarece, já se especifica mediante a frase no texto. Então, ele não exige um complemento direto, e sim, ele só precisa da ação realizada pelo sujeito. Então, o predicativo do sujeito, ele tem a função de qualificar o sujeito das suas características. Então, o sujeito vai existir na frase e o complemento desse sentido vai estar no predicativo, ou seja, a classificação, a característica apresentada. Então, vamos lá. E na questão da transitividade, nós temos verbos que exigem o complemento, seja por um objeto direto ou por um objeto indireto. O objeto direto são aqueles verbos que só estão ligados a um artigo ou a um adjetivo, sem a interferência do conectivo chamado preposição. Já quando ele é objeto indireto, ele precisa do conectivo da preposição entre o verbo e entre o complemento da frase. E aí nós temos o transitivo indireto. Neste caso, o predicativo ele é verbo nominal quando o verbo ele interage com o complemento do predicativo do sujeito, que é um substantivo, um adjetivo, um numeral ou um artigo. Logo, faz referência ao nome, nós temos um verbo nominal. Por que um verbo nominal? Porque o verbo ele vai atuar, mas ele não vai interferir na frase. Ele pode ser um verbo de nome, ou seja, um verbo na forma substantivada. E aí vai sucessivamente. Então eu quero trazer para vocês um exemplo. Você será engenheiro. Então nós temos você, pronome, né? A segunda pessoa, será um verbo de ligação, engenheiro, um substantivo. Então, o você, que é um pronome pessoal, no caso reto, da segunda pessoa, está para engenheiro e engenheiro para você. Então, nós temos o substantivo completando o meu sujeito. Logo, o predicativo do sujeito completa o sujeito. Certo? E é sempre por intermédio de um verbo de ligação. No meio entre o predicativo e o sujeito, há um verbo de ligação. Continuando. Como você provavelmente já sabe, em uma oração que apresenta verbo de ligação, o predicado expressa um estado ou uma característica do sujeito. Então, como o próprio termo já diz, quando há no texto uma oração que apresenta um verbo de ligação, o predicado ele vai estar apresentando um estado, uma situação de local, não de tempo nem de circunstância, mas um estado em que se encontra o verbo em questão ou uma característica que vai dar qualidade ao meu sujeito. Nesse caso, a informação mais importante sobre o sujeito é chamada de predicativo do sujeito, ou seja, aquela palavra que vai completar o sentido do sujeito é chamado de predicativo do sujeito. Já o verbo significativo
é o que contém a informação mais importante. Então, veja só. Essas duas informações aqui, ó, esse segundo parágrafo e esse terceiro se resumem em um só. Por quê? Neste caso, a informação mais importante sobre o sujeito é chamada de predicativo, ou seja, o verbo significativo é o que contém a informação mais importante com relação ao sujeito. Veja que é a mesma função. Por isso, funciona como núcleo do predicado. Então, o substantivo em questão, o adjetivo, a palavra central, funciona no predicado após o verbo, que vai completar o meu sujeito. Nós iremos ver agora no exemplo para tirar essa dúvida e ficar mais fácil. Mas, para deixar bem claro para vocês, o predicativo do sujeito é a parte significante do meu predicado que completa o meu sujeito. Então, se eu digo Silvio é feliz, o é um verbo de ligação e Silvio é o sujeito. O feliz é o adjetivo que completa o meu sujeito, Silvio. Logo eu tenho o predicativo do sujeito, feliz. Para mais compreensão de vocês, temos esse exemplo aqui. A criança brincava alegre no parque. Quando eu digo a criança, é o meu sujeito. Brincava vem do verbo brincar. Então veja que o verbo aqui passou para a forma nominal do verbo. Ou seja, brincar é verbo na primeira conjugação. E quando eu digo brincava, ele passa agora a ser uma forma nominal do verbo, o verbo transformando-se em substantivo. Alegre. O alegre aqui em questão é nada mais do que o meu predicativo do sujeito, porque alegre está para a criança e a criança para alegre. Logo, a parte significativa do meu predicado é alegre e vai completar o meu sujeito, criança. Certo? Por que o professor não brincava, já que brincar passou a ser uma forma nominal do verbo? Mas ele não deixa de ser verbo, forma nominal do verbo. Então, o verbo na forma substantivada. Ele ainda continua com a função de ação no texto. Então, o adjetivo alegre passa a ser agora o predicativo do sujeito da palavra criança. Continuando. O predicado verbal, ele ocorre quando o núcleo é um verbo. É lógico que o próprio nome já diz que é um verbo, né? Verbal. Mas é a palavra principal em destaque. Logo, não apresenta predicativo. É formado por verbos transitivos e intransitivos. Aí lembra o que eu falei no comecinho. Transitivos são verbos que exigem complemento. E intransitivo ele já é direto, não precisa de complemento. Com outras palavras, é um verbo significativo que traz uma noção por si só, uma citação, apresentando uma ideia nova sobre o sujeito. Por exemplo, aí nós temos o exemplo aqui é o mecânico constrói emoções sem nome. Então vamos lá. O mecânico constrói, vem do verbo construir. Então, quem constrói alguma coisa. Então, propriamente dito, ele precisa de um complemento. Ele não especificou se é uma construção de uma casa, se é a construção de uma ideia, de uma informação. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo. Quando eu digo constrói emoções, e eu não tenho nenhuma interferência aqui, então eu já sei que eu não tenho nenhuma preposição como conectivo, então nós temos aqui um objeto direto na frase. Porque o mecânico aqui ele constrói emoções sem nome. Então, isso passa a ter agora uma informação dada como o verbo como sua fonte principal significativa. Então, o que acontece? Isso passa agora a ter uma informação principal. O verbo agora passa a ter uma informação principal no texto.
Vamos agora continuar com outro exemplo. A população da vila assistia ao embarque. Núcleo do sujeito, população. Certo? Que é o sujeito aqui. Ó. Núcleo do predicado assistia, que é, no caso, o verbo. Então, a população é o núcleo do sujeito, população. E núcleo do predicado, que é a parte verbal, assistia. Então, a população assistia. Eu não preciso desse conectivo aqui, ó, da vila, esse vocativo, a direção. Então, a população assistia. O verbo assistia é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento. Logo após vem ao, uma preposição. Então, aqui eu tenho verbo transitivo indireto, objeto, verbo transitivo, objeto indireto, porque está ligado a uma preposição. Então, nós temos aí ó, agora o verbo transitivo indireto, como eu falei, porque está ligado nada mais, nada menos a uma preposição. Predicado nominal. Vamos recapitular. O predicativo do sujeito é a parte no predicado que completa o meu sujeito. Predicado verbal é o verbo atuando como núcleo central da informação. É o verbo principal da frase. E o predicado nominal é o nome da frase. Então vamos lá. O núcleo em torno do qual as demais palavras do predicado gravitam, ou seja, giram em torno, aqui contém o que de mais importante se comunica a respeito do sujeito em um nome, isto é, um substantivo ou adjetivo, ou a palavra de natureza substantiva. Então, o núcleo do sujeito, do predicado nominal, perdão, é a palavra núcleo central, em torno da qual as demais palavras do predicado giram. Então, eu vou ter uma palavra que vai girar em torno dessas outras palavras, contendo assim a parte mais importante que se comunica a respeito do sujeito, ou seja, a palavra que completa o sentido do meu sujeito. Então, o verbo de ligação liga o núcleo ao sujeito e indica o estado: ser, estar, continuar, ficar, permanecer e também andar, com o sentido de estar, virar. Então, os verbos de ligação que vão estar presentes vai ser, estar, continuar, ficar e permanecer. Já o andar é no sentido de virar, ou de estar, com o sentido de transformar-se em viver, com o sentido de estar sempre. Então, esses exemplos todos vão estar ligados, o predicado nominal, a esses verbos de ligação aqui. Por exemplo, os príncipes viraram sapos muito feios. Então, viraram vem do verbo virar, transformar. Quando eu digo que é do verbo virar, transformar, então os príncipes aqui é o meu substantivo. E sapos é o meu predicado nominal. Porque sapos muito feios. Então, quando o meu substantivo ele está no plural, o meu adjetivo que vai completar ele também vai estar no plural. Então, o verbo de ligação mais o núcleo do substantivo sapos. Então, verbo de ligação, logo em seguida, o núcleo do substantivo sapos. E logo, nós temos o nosso predicado nominal aqui. Está ligando os príncipes. Príncipes para sapos. Bom, gente, espero que essas informações vocês tenham gostado, tenham capturado um monte de informações e, mediante isso, respondo os exercícios extras que eu estou passando para vocês, extra livros. Demos uma paradinha por enquanto, para depois dar continuidade. Primeira questão, sobre a classificação do predicado, é incorreto afirmar que, então você vai dizer quais das alternativas aqui, A, B, C ou D, é incorreta, é a errada. Só vai marcar uma opção, tá, gente? Segundo, o sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como? Então, nós temos a primeira frase de o sol até oblíquo e o sol até manhã. Então, ele é nominal, é verbo nominal, verbal, nominal. Então, tudo isso é predicado, viu?
Predicado nominal, ou é verbo nominal, os dois juntos. Ou é verbal e nominal. Você vai marcar a alternativa correta, só tem uma. Terceiro, lacuna 1. Paulo está adoentado. Segundo, Paulo está no hospital. Então, a primeira é predicado verbal e a segunda também. A primeira e a segunda é nominal. As duas são verbos nominais. Então, a primeira é verbal e a segunda é nominal. E assim você vai marcar que preenche corretamente a frase. Finalizando, gente, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. E responda exercícios e envie as atividades para mim. Beijos e abraços, um excelente final de semana e até a próxima videoaula do professor Silvio Cavalcante.